Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ecosystem Talks, um podcast criado pelo Tech Labs, a incubadora e a área de inovação e empreendedorismo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Esta semana temos mais um episódio e com um rosto paradigmático do nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo. Tenho aqui comigo em estúdio Ricardo Marvão, a quem vou começar por agradecer muitíssimo o ter aceito o convite para estar aqui direto do aeroporto para este estúdio, para esta gravação. Por isso mesmo, muito obrigada, Ricardo, pela disponibilidade. Muito obrigado pelo convite. Ricardo, já é da praxe começarmos com uma pergunta em que importa conhecer os convidados que vamos trazendo aqui a cada episódio e efetivamente eu queria que começasses por aí, por nos explicares como é que uma pessoa que vem, estudei no LinkedIn, da engenharia computacional e do espaço, de repente acaba co-founder da BTI, que tem tido um papel que acho que é indiscutível na dinamização do ecossistema em Portugal. Como é que se opera esta transição entre uma coisa e outra? E para nos dares um bocadinho, no fundo, aqui a conhecer o teu percurso profissional e como é que ele te conduz até aqui. Ok. Então, eu por acaso estudei na FCT. Quer dizer, na FCUL. E uma das coisas que eu sempre quis foi... Sempre gostei do lado do empreendedorismo, desde muito novo. Muito também puxado pelo meu pai, que sempre foi empreendedor toda a vida. E não sei, tinha ali um bichinho. E o meu primeiro projeto foi essencialmente sair de casa dos meus pais. Essencialmente acabei a universidade, estava à procura de casa e não encontrava, e então acabei por criar um projeto que fizesse reabilitação urbana de edifícios históricos no centro da cidade, e acabei por criar uma empresa. Essa empresa tinha algumas pessoas com quem colaborava, e foi o meu primeiro projeto, digamos assim. Mas quando eu estava a fazer isso, eu fui a um jantar com 3 amigas ali em Alcântara, e nesse jantar, já não sei como, vem à baila o Contacto, o programa do Inove Contacto da ICEP. E eles disseram: não, isto é ótimo, devias te inscrever, há aqui uma ótima oportunidade. E eu disse: não, mas agora já tenho este projeto. E acabaram por me forçar, até ao final do jantar, a dizer que eu iria me inscrever, e pronto, e assim fiz, e esqueci completamente. E um dia toca o telefone e era o Contacto a dizer que eu tinha sido aceito e que tinha que decidir naquele dia se queria ou não entrar no programa. Isso está bem, mas o que é que tem que acontecer? Agora vai haver 2 semanas de formação e depois decides o destino. E acabei por ir, e o destino foi a Agência Espacial Europeia. E portanto a forma como eu fui parar ao espaço foi através do Inove Contacto, que eu digo sempre que o Inove Contacto mudou a minha vida. Mas o que é certo é que aquilo era um programa durante 1 ano, mas passado 3 meses de eu estar na ESA, e foi aí que eu conheci o Nuno Sebastião, que é o co-founder da Fidzai. Ele também trabalhava lá, estava lá também, tinha ido pelo Inove Contacto também, e estava lá há 1 ano. E na realidade foi ele que me arranjou a vaga sem saber. E passado 3 meses o meu chefe foi ter com o Nuno a dizer-lhe: olha, estamos a gostar do trabalho do Ricardo, como é que a gente arranja aqui maneira para ele ficar? E de repente fomos almoçar, e eu e o Nuno, e pensámos: e se a gente montasse aqui um projeto em que podíamos até fornecer serviços à ESA, ou seja, criávamos o nosso próprio projeto. E foi assim que começou o segundo projeto da área de empreendedorismo para mim. O que é que aconteceu? Durante cerca de 6 anos tivemos a fazer crescer essa empresa, e depois acabámos por criar uma área na Alemanha e uma área em Portugal, e essa empresa depois acabou por ser vendida à Nova Base em 2010, se não me engano. E o Nuno já estava a pensar numa coisa nova, e era a Fidzai. O início da Fidzai. O início da Fidzai.
com o Paulo Marques e o Pedro Bizarro, que eu também conhecia, e o Paulo até tinha estado na ESA. No primeiro ano em que eu tinha estado, ele tinha feito uma sabática e tinha ido para lá trabalhar connosco. E depois disso, para mim, depois da venda, eu na altura estava em Boston, depois da venda eu tinha passado 2009, 2010 nos Estados Unidos. E aquilo que eu sentia era, há uma energia nova que não havia antes. Estavam a aparecer os primeiros coworks, estavam a aparecer os primeiros aceleradores, havia uma energia em Boston da Techstars, o Y Combinator também estava a começar a dar os primeiros passos, e sentia-se que havia algo novo que estava a aparecer. E com novos modelos de negócio, novas formas de interagir com os empreendedores, e eu de alguma maneira eu sentia, eu quero fazer parte desta mudança. E quando estava a sentir aquilo, estava a pensar, isto há um momento em que vai chegar à Europa e vai rebentar, vai tipo completamente mudar o landscape da Europa. E depois calhou que eu volto em 2010, e em 2010 foi quando Portugal foi à bancarrota. Estávamos mal, não é? Sim, como país. uma grave crise económica nessa altura. Tínhamos um desemprego enorme, o desemprego na camada mais jovem chegou aos 35%. E depois eu tinha uma ideia de montar um acelerador, e acabei por conhecer várias pessoas que uns queriam montar um cowork, uns queriam montar um grande evento, uns queriam montar um fundo. E o Pedro Rocha Vieira acabou por acaso foi engraçado a forma como o conheci, porque eu estava a falar, por causa desse acelerador, com um alemão que estava no UK no Seed Camp, e estava a falar com ele e disse, mas há um português também que falou comigo agora recentemente, também está a pensar uma coisa parecida. Vocês deviam falar falar. E disse, como é que se chama essa pessoa? E ele disse, Pedro Rocha Vieira. E eu, passa-me um e-mail. E nesse dia mandei-lhe um e-mail, e no dia seguinte combinámos uma conversa. E a partir desse dia começámos a trabalhar juntos. Foi mesmo tipo, não sei, houve ali qualquer coisa que tipo, uma ligação imediata. De ti, ele também, gostei de ti, bora trabalhar. E pronto, e foi assim, e nesse dia começámos a trabalhar juntos. Mas aquilo que eu senti foi, o Pedro teve o dom de conseguir, em vez de cada um vai fazer a sua coisa, vamos agregar tudo num só, neste caso era uma non-profit que era a BTI, num só espaço em que podemos ter, porque estávamos todos no início, não é? E cada um tinha a sua rede, cada um tinha a sua energia para aquilo que queria fazer. Então a BTI podia aqui apresentar-se no ecossistema de uma forma completamente diferente. E essencialmente a ideia era mesmo tipo, olhar para os jovens e pensar, ok, não consegues encontrar o teu emprego, cria o teu próprio emprego e usa o empreendedorismo como uma forma de sair da crise. E foi assim, é assim que começa a BTI. E já acho que já estou a ultrapassar a pergunta que me tinhas feito. Não, tá, porque já está aí uma ponte perfeita para aquilo que íamos falar a seguir, que é precisamente sobre a BTI, não é? Porque apesar de com esta introdução já temos percebido que a vida já te levou para muitos sítios diferentes, trabalhos diferentes, países diferentes, a verdade é que já são 12 anos, está bem feita a conta, de BTI, que é um projeto que continua a ser do coração e onde estás muito ainda ativamente, não é? Sim, e que mudou muitíssimo nestes 12 anos, por isso se calhar falar um bocadinho, já percebemos qual é a ideia por trás da criação da BTI, mas o que é que tem sido estes 12 anos, não é? Como é que tu olhas para a evolução que o próprio projeto começaram nesse dia que se encontraram, levou até à data de hoje? Eu acho que a BTI teve um percurso muito interessante, por uma... Nós tínhamos sempre uma métrica, todos os anos nós reuníamos e pensávamos, o que é que falta no ecossistema? Estávamos a fazer crescer o ecossistema e, portanto, o nosso objetivo não era vamos fazer este acelerador e vamos fazer isto durante 10 anos. Não, o nosso objetivo era olhar para aquilo que existe, olhar para, não só a nível nacional, mas também a nível internacional, quais é que são as coisas novas que estão a aparecer, e quem é que são os novos players também em Portugal, de maneira que a gente possa pensar, ok, este produto, ou este serviço, ou este ponto do ecossistema já está a ser servido por outros, e bem, será que nós podemos retirar alguns recursos disto que estamos a fazer e pô-los na próxima coisa, aquilo que nós achamos que é onde devíamos pôr o esforço.
E na realidade eu digo sempre que a primeira coisa eu dizia sempre aos founders, isto vai demorar 10 anos. Montar um ecossistema demora 10 anos. E portanto para mim era tipo, isto é uma década que aos poucos vamos vendo a evolução, mas vamos chegar a um ponto em que vamos ver, ok, done. E a segunda era, há um conjunto de coisas que é preciso fazer. Se nós conseguirmos evoluir percebendo o mercado, ouvindo o mercado, será muito mais fácil. E na realidade, aquilo que fizemos mesmo foi a primeira coisa, que foi inspirar o ecossistema. A seguir a isso, eu até digo, foi o próprio mercado, ou o ecossistema, que nos pediu a próxima coisa a fazer. Ou seja, nós montámos uma coisa que era o Silicon Valley Comes to Lisbon, que foi o primeiro grande evento assim internacional em Portugal, com imensos investidores, e trouxemos imensa malta de fora, de imensos ecossistemas. E a partir desse momento, nós começámos a ter empreendedores que começaram a vir ter connosco, ou pessoas que começaram a vir ter connosco a dizer, eu tenho uma ideia, como é que eu posso começar? E foi daí, desse pedido, que sai uns primeiros pré-aceleradores que montámos. Desses beta starts, que foi o pré-acelerador que montámos, chegou a um ponto, e fizemos imensas experiências, e chegámos a um ponto em que as pessoas começaram a dizer, ok, agora já tenho um protótipo, quero montar um produto, quero fazer o internacional, quero receber investimento, como é que eu faço isto? E então no final de 2012 nós, até essa altura, estávamos todos pro bono e cada um tinha o seu trabalho e trabalhávamos as horas que podíamos na BTI. E nesse ponto foi quando decidimos, ok, para realmente fazer com que isto passe para o próximo nível, temos que estar full time. Então foi tipo um bocado um salto no escuro, mas acreditávamos imenso naquilo que estávamos a fazer. Eu lembro estava a falar com o Tiago, que era na altura o CFO, e estava-lhe a dizer, Tiago, quanto dinheiro é que a gente tem na conta? E ele, 5.000 euros. E nós tipo, ok, está toda a gente confortável com isto. e desenhámos um plano enorme nesse primeiro ano, a full time, que era preciso levantar 500.000 euros. Tá? 500.000 euros num país em bancarrota, onde só havia 5.000 euros na conta. E depois a pergunta foi, tipo, está toda a gente confortável com isto? Tipo, acreditamos? E toda a gente, tipo, bora! E o que é certo é que conseguimos, a muito custo. Eu acho que fiz para aí 1.000 pitches nesse ano, e para aí 10 ou 15 é que foi sim, e portanto é preciso um esforço enorme. Então quando a pessoa está a começar, e como empreendedor, ouvir não todos os dias é muito desgastante. E manteres a resiliência no meio desse processo, não é? Continuares a acreditar e puxar para a frente. Sim, e mesmo a energia que a pessoa tem que pôr, não é? Porque a nova pessoa com quem eu estou a falar, a quem estou a fazer um pitch, não sabe que eu já fiz 300 e que tive nãos. Claro. Mas tenho que pôr a mesma energia, senão para ele, se eu não acredito no produto que estou a vender, então mais ninguém vai acreditar. E portanto é muito importante, ou foi muito importante, fazer aquele primeiro ano e mostrar que aquilo que parecia impossível foi muito difícil, mas foi possível. E portanto isso levou-nos para pensar ainda maior. E portanto nesse primeiro ano fizemos um grande acelerador, que foi o Lisbon Challenge, e ainda por cima as coisas foram decididas assim, tipo, nós fomos ver imensos aceleradores internacionais e depois acabámos por nos basear no Mass Challenge, que era do John Horton, que estava em Boston, que também era uma non-profit, e ele basicamente tinha criado este acelerador muito em linha daquilo que nós acreditávamos também. E então, só que ele era tipo, estava em Boston, nos Estados Unidos, dava um prémio de mais de $1 milhão, e tipo, não dava, em Portugal não dava, não havia esse dinheiro, mas acabámos por pensar, e ele tinha 125 startups por batch, que é uma coisa enorme. 125 startups, 2 a 3 founders por startup, são tipo 400 pessoas. Pois. É uma coisa enorme. E então nós pensámos, se calhar com 100, e depois se calhar 75, e acabámos por escolher 75 assim, tipo, why not? E depois o $1 milhão não dava, mas acabámos por dizer 150.000 euros. Pensámos, se calhar até conseguimos, mas nunca pensámos que fosse tão difícil. Quer dizer, eu por acaso pensava que ia ser difícil, mas não pensava que ia ser tão difícil.
Mas acabámos por conseguir tudo, até o último sponsor que conseguimos no último dia. Foi mesmo impressionante. O homem nem queria acreditar, ele estava tipo, não, eu gostei disto, mas eu gostava de apoiar-vos na próxima edição. E nós, não, nesta, mas esta edição já acabou. Não, a gente faz um press release agora, em que vocês já estão dentro e já conta para o próximo ano, mas vocês já entram este ano. E ele estava de género, e nós estávamos tipo, we shake on it, assim a esticar a mão. E ele estava tipo a tirar a mão e tipo, não sei, tenho que pensar no assunto. e nós insistimos tanto, eu e o Pedro, que acabámos por convencê-lo e ele aceitou naquele momento. Mas era porque era assim, era tipo a forma, era o hustle. E tenho muito boas memórias desse ano 2013. Ainda por cima, eu e o Pedro fomos pais. Na mesma altura, foi no início do Lisbon Challenge, no início do acelerador, e portanto, como se a gente já não tivesse imensas coisas para fazer, essa coisa, juntou-se tudo ao mesmo tempo. Juntou-se tudo, sim, foi incrível. Mas vocês, a seguir a isso, se calhar tem tudo a ver com o que acabaste de dizer há bocadinho, que tirando a fase inicial, vocês a seguir, no fundo, o que fizeram foi dar um bocadinho de resposta àquilo que o mercado pedia, porque a seguir a isso vocês crescem de tal maneira que se tornam de facto uma referência em Portugal para aceleradores corporate. Vocês fecharam aqui uma série de programas muito importantes com os principais corporate, estavam a querer olhar para este ecossistema de startups. Nessa altura começou a ganhar alguma tração no país, e hoje em dia já estão noutro sítio diferente deste, certo? Sim, então as fases subsequentes são quais? O que aconteceu? Criámos o pré-acelerador, depois criámos o acelerador e depois, tipicamente num acelerador há 3 tipos de mentores, assim genericamente. O serial entrepreneur, que vem com a sua experiência para ajudar os empreendedores, os investidores que estão à procura do seu próximo investimento, e as corporates que estão à procura também de perceber se há alguma inovação que está ali e que os possa vir a ajudar em algum desafio que tenham. E as corporates começaram a vir ter connosco a dizer, muito interessante o que vocês estão a fazer, vocês também fazem isto para corporates? E nós estávamos tipo, claro que sim. E no dia seguinte montámos uma área de inovação. Foi literalmente assim. Foi tipo, espera aí, há aqui uma nova fonte de financiamento, vamos lá pensar como é que a gente consegue fazer isto. E se o próprio mercado está a pedir isso, não é? Entregar, se há essa procura. De repente apareceu um primeiro cliente, que foi a Ótimos, e foi a primeira proposta, ganhámos. E nós, ela! E de repente montámos uma área, tínhamos 2 pessoas, que era o Manel e o Hugo, e fizemos esse projeto, e depois durante 1 ano tivemos sem nada. Tipo, fizemos imensas propostas, fomos atrás de imensos negócios. O Hugo, a meio do ano, acaba por sair porque não havia negócio, e o Manel estava quase a sair, porque já estávamos quase há 1 ano sem nada, até que de repente aparece uma proposta que ganhamos. E foi esse grande projeto que acaba por impulsionar a área de inovação dentro da BTI. E ainda hoje, muito da base que foi desenhada nesse projeto está muito ligado à parte do Open Innovation que nós fizemos durante muitos anos. Mas o que também foi muito interessante é que havia muita coisa a acontecer em muitos ecossistemas nos Estados Unidos, na Europa. Então, em 2013, ou 2012 até, há uma coisa que acontece que também foi importante para nós. A Comissão Europeia começa a pensar nesta coisa dos aceleradores. E numa conversa, numa viagem a Portugal, vieram falar connosco e nós estávamos a fazer o acelerador, ou estávamos a montar o acelerador, e eles pensaram, isto podia ser muito interessante, nós podermos ter um primeiro acelerador que é financiado pela Comissão Europeia, porque acreditamos que isto é uma coisa interessante para o futuro. E acabámos por fazer uma reunião num Silicon Valley Campus Lisbon, fizemos uma reunião à parte nas traseiras, com uma série de aceleradores de vários países que estavam presentes na sala. E dissemos, nós queremos fazer esta candidatura à Comissão Europeia, quem é que está connosco? E houve 6 aceleradores que acabaram por se juntar a nós. E o que é que isso deu? Acabámos por ganhar esse projeto e acabámos por montar uma rede europeia de aceleradores. Essa rede ajudava-se uns aos outros.
novos modelos de negócio, novas formas de trabalhar, fazíamos várias viagens de um lado para o outro com as equipas para aprender como é que faziam isto, como é que faziam aquilo. Nós mandámos imensas pessoas da nossa equipa para imensos sítios, Espanha, França, Itália, por aí fora, e outros faziam a mesma coisa connosco. E essa rede durou 6 anos, e essa rede passou de 6 para 80 aceleradores. Nós aprendíamos imenso, todos os anos tínhamos... Então, isso ajudou-nos também a fazer melhor, a dar um melhor contributo também aos empreendedores, mas acima de tudo a perceber novas tendências, o que é que está a acontecer, o que é que as corporates estão a pedir, porque vários dos outros aceleradores também estavam a pensar Corporate Acceleration ou Open Innovation com corporates. Pronto, e então o que é que evolui? Evolui muito essa parte de Open Innovation com grandes empresas, mas depois chega um ponto em que eu fui em 2016 a uma reunião, foi o primeiro Web Summit, fui a uma reunião no Web Summit com a EDP e a ESB, que eram duas elétricas, duas utilities, e eles tinham uma ideia, que era, nós sentimos que estamos aqui com problemas semelhantes, queremos montar um programa em que estamos juntos a ir atrás de desafios e tecnologia que possa resolver alguns desses desafios, mas estamos todos juntos e partilhamos aquilo que está a acontecer. E então foi o início do que nós chamamos de Collaborative Innovation, que é quando tu tens um programa onde um conjunto de empresas, tipicamente do mesmo setor, acabam por trabalhar em conjunto, não só para definir quais é que são os desafios comuns, mas também para perceber como é que algumas daquelas dos pilotos, por exemplo, e dos resultados que acontecem, podem ser partilhados entre as corporates. Ou seja, eu posso ser uma corporate que diga assim, como é que foi trabalhar com aquela startup? Foi espetacular, a tecnologia é ótima, mas eles têm algum problema com os nossos contratos ou legal, acham que a gente pode lhes vir a roubar algum IP e, portanto, há ali alguma dificuldade de comunicação. Ou pode ser tipo, adorámos os founders, mas a tecnologia ainda está um bocado green, um bocado verde, e se calhar dava-lhe mais 6 meses. Muitas vezes, as corporates, quando estão a fazer um investimento, por exemplo, num piloto e depois a assinar um contrato, estão a recolher imensa informação. Mas também estão a tentar recolher mais informação, mais data points digamos, do ecossistema, dos outros stakeholders. Ter outras empresas que são seus pares, estão na mesma indústria, estão com os mesmos desafios, estão no mesmo programa e partilham com eles as dores ou os sucessos que tiveram a fazer pilotos com aquelas mesmas startups com quem eles querem colaborar, isso ajuda-os muitas vezes a dar aquele último passo de seguimos em frente ou não. E portanto aquilo que nos aconteceu foi, esses programas tinham o triplo pilotos que um programa isolado com uma corporate e um conjunto de startups tinha. Acabava por ter. E portanto o impacto era gigante. E portanto foi aí que nós dissemos, temos que olhar mais para esta área. E portanto é isso que temos feito vários programas também nessa área, e claro, são programas muito mais internacionais que vão pelo mundo fora. Nós hoje em dia temos cerca de 150 clientes em 20 países, e portanto os clientes estão sempre, ainda há 2 semanas viemos de um cliente em Mumbai, na Índia, mas temos vários. Ainda agora hoje de manhã estive a trabalhar num projeto para a Argélia, e portanto há imensos projetos que saíram deste Collaborative Innovation que hoje em dia é o core da BETI. Exato. Claro que nós também fazemos uma parte de estratégia, e há várias empresas que nos pedem temas específicos de estratégia quando estão a fazer uma transição dentro da organização, mas o core é essa parte da Collaborative Innovation. E isso leva-nos a um último ponto para fechar este capítulo, que é normal que ocupe tempo da nossa conversa, porque são muitos anos, não é, disto. Mas este último ponto que tocas, não é, da Collaborative Innovation, justifica este vosso crescimento também, não é? Porque vocês estão cada vez mais internacionais. Neste momento já não têm só escritórios aqui, mas já têm escritórios Estados Unidos. Sim, na Europa também já há, não é? Eu não quero dizer mal. Não, portanto, é verdade. É Lisboa, São Paulo, Boston e Bruxelas. Pois. E Bruxelas mais por causa da relação com a Comissão Europeia, e há ali um mercado do Benelux muito interessante, e nós temos trabalhado bastante com a Holanda.
Depois há Boston, onde está o Pedro, e o mercado americano também é muito interessante. A Renata, que está a liderar a área toda do Brasil. E o Brasil, nós já tínhamos estado no Brasil há uns anos atrás, tipo, muito no início, 2013, 2014. Mas o Brasil ainda não estava pronto. O Sim, ecossistema ainda não estava está pronto. E completamente depois diferente. voltámos, em 2018, começámos a olhar de novo para o mercado, porque realmente havia muito interesse. E em 2019 entramos de novo. E depois, claro, deu-se o Covid, essas coisas todas, toda a gente passou por maus momentos, mas correu muito bem. E tanto é que nós começámos com 2 pessoas no Brasil e hoje em dia temos mais de 30 pessoas. É um crescimento brutal. E não deixa de ser bonito ver isto, que eu acho que é uma mensagem que nem sempre passa por quem vê isto de fora, que é esta história longa dos 12 anos da BTI que nos contaste aqui, é na verdade uma startup, não é? Isto é a vida de uma startup. Sim, Começar atrás de um sonho e de uma ideia, não é? Ir ouvir o mercado, adaptar-se ao que o mercado lhe está a dizer, começar a crescer, portanto é exatamente o mesmo percurso de uma startup, só que numa non-profit, não é? Mas esse é o traço comum das pessoas que populam este ecossistema, não é? Que somos todos nós próprios também muito idiotas no sentido de gerar sempre a próxima ideia para ir correr atrás e empreendedores, ainda que não tenhamos uma startup. Mas não deixa de ser curioso ver como o vosso crescimento foi tão similar, não é? Àquilo que é efetivamente a jornada porque nós todos também éramos empreendedores, não é? Pois. E todos nós tínhamos a noção daquilo que queríamos. E o empreendedor, se não acredita no produto que está a vender, não consegue. Mas também tem que pensar mais além, como é que eu vou crescer. Claro. É uma das coisas que me assusta um bocado nos últimos anos em Portugal, que parece que deixámos de acreditar tanto. Há aqui parece que houve uma perda de fome no mercado. E não sei se é porque de repente atingimos um X número de unicórnios e o Web Summit veio para cá e toda a gente diz que nós somos os maiores, que nós relaxamos. E portanto eu acho que não podemos relaxar, o mercado ainda falta imenso. Eu, por exemplo, estive na Estónia agora recentemente, eles são 10% da nossa população e têm 10 unicórnios. E portanto Claro. dá para fazer melhor. Agora, eu acho é que Portugal tem tudo para conseguir. Tudo. Nós temos tudo. E agora temos é que trabalhar melhor entre nós. Eu acho que muitas vezes é mais fácil para nós, sei lá, fazer uma parceria com uma empresa internacional do que entre nós, em Portugal. E nisso temos muito ainda para aprender. Curto. E a mudar agora aqui para a agulha para outro tema que percebi na preparação desta entrevista, que é um tema que necessariamente vamos ter que abordar aqui, porque sinto por aquilo que vou acompanhando de ti nas redes e daquilo que tem sido o teu percurso profissional, que esta frente da educação e do cruzamento da educação com a inovação e o empreendedorismo é uma paixão tua também. Tiveste ligado a projetos importantes como a Singularity University, a European Innovation Academy, entre outras. O que é que tu achas que está por fazer para termos aqui uma geração de jovens empreendedores a dinamizar este nosso ecossistema? Eu por acaso, comecei nessa área em 2016 e apaixonei-me pela área da educação e continuo muito ativo em vários projetos de educação e liderei vários. Eu acho que há muitos projetos de educação alternativa muito interessantes a acontecer em Portugal, só que depois para escalar é muito difícil. Ou consegues levantar muito dinheiro de mecenas, e é muito aquele o modelo do Pedro Santa Clara através da Shaken com a 42 e agora com a Tumo em Coimbra e noutras cidades que também vai acontecer. Mas nós temos uma dificuldade enorme em trazer a escala, e a escala só se consegue com o público. Se nós não tivermos as entidades públicas a participarem e a quererem mudar e quererem alterar, digo isto, tanto de liceus como universidades, como governo, participarem mais ativamente nessa mudança. Nem que seja uma experimentação, mas estarem ok para participarem
em alguns pilotos em que entidades mais privadas e entidades mais públicas possam trabalhar em conjunto para o bem de Portugal. E nisso acho que há muito... Parece que tipo, estamos na idade da pedra em algumas coisas nas escolas públicas e nas universidades, e ninguém quer mudar porque o status quo é mais fácil do que arriscar numa coisa nova. Mas podíamos fazer tão melhor. É tipo, há imensas oportunidades e eu acho que há muitos empreendedores ligados à área da educação que querem mesmo fazer parcerias e estão abertos a pensar com o governo e a pensar com entidades públicas como é que um piloto poderia ser feito, mas depois não há abertura. E portanto eu acho que esse é um grande passo. Agora, podemos dizer assim, não, podemos sempre fazer a coisa on the side, podemos, mas será que vamos atingir assim à séria a população portuguesa? O TUMO talvez seja dos projetos que tem uma maior ambição em termos de alcance. Em Coimbra agora são 2.000 alunos e nas idades entre os 15 e os 18, ou 14 e os 18, mas mesmo assim, e se tivéssemos a oportunidade de fazer isto no país todo e com todos os miúdos que têm essa idade, não sei, acho que não perdi a esperança, acho que ainda é possível. Agora tem que haver também do outro lado um reach out, apesar de insistentemente nós estamos a tentar, mas não há. E eu digo isto, há outras coisas que também me chateiam um bocado, que é, por exemplo, eu montei uma coisa que é a Próxima Geração, que é uma academia para a próxima geração de jovens políticos. Sendo que esta semana isto caiu o Carme Trindade em Portugal, mas a ideia era formar jovens portugueses mais ativos na sociedade e que percebam melhor o que é que podem fazer, seja através de um projeto de lei, seja através de a criação de uma associação de apoio ao voto ou outra coisa qualquer, mas que sejam mais ativos na sociedade. E apesar de ter bastante experiência na área de fundraising e um dos meus co-founders, o Fernando Soares, também ter imensa experiência, é dos projetos mais difíceis que eu alguma vez tive para serem financiados. Porque em Portugal falar de política parece que é lepra. E então as pessoas afastam-se. E as pessoas todas dizem tipo... Isto é um projeto super interessante e relevante para Portugal, mas realmente para nós não dá, porque o nosso board, depois isto vai ao board, depois não passa. E então eu acho que há um potencial brutal para fazer projetos e para acreditar nos projetos que estão ligados à educação, mas não podemos só porque é minimamente arriscado, então não vamos tocar. Não pode ser, tipo, ser empreendedor e montar um projeto de raiz é também arriscar. É arriscar, claro. E se as pessoas quiserem só fazer coisas que já foram feitas no passado e é sempre do mesmo, então não vamos sair da cepa torta. Claro. Não, eu acho que é já por demais evidente que o sistema educativo que temos neste momento não serve os jovens de hoje em dia. É questionável se servia os das nossas gerações, mas certamente não há margem para dúvida que não serve, e isto vê-se perfeitamente no desencanto que eles têm com o processo de aprendizagem que estão a atravessar, com os problemas de saúde mental que estão a assolar os nossos estudantes cada vez mais, e portanto eu acho que começa a ser inevitável para estas instituições que tantas vezes estão ali nas suas torres de marfim um bocadinho aliadas da realidade destes miúdos, de pensar e de repensar. Portanto, acho que acredito que seja um caminho difícil de trilhar, mas extremamente necessário, porque efetivamente a mudança tem que existir, caso contrário estamos em muito maus lençóis. Não? Imagina, o gap vai ser cada vez maior. As pessoas que têm dinheiro vão acabar por pôr os seus miúdos nas escolas privadas porque estão fartos de que não há professores, ou os professores há greve, há isto e há aquilo, e os professores também são muito mal pagos, não têm hipótese. E portanto, o gap social em Portugal cada vez vai ser maior. Claro. Temos que arranjar soluções, temos que trabalhar nisso, e com os diferentes stakeholders. Não tem que ser só o Estado a fazer tudo. Pode ter parceiros,
Se fazemos a mesma coisa com, sei lá, hospitais com parcerias Com as parcerias público-privadas, claro. porque é que também não podemos tentar fazer a mesma coisa com escolas? E portanto, eu acho que há aqui hipóteses de fazer, e lanço aqui o desafio, se por acaso hoje, esta semana não é a melhor, de lançar um desafio ao governo, porque não há governo, mas num próximo governo, quem for eleito, que pense nisto também e que pense na possibilidade de criar aqui parcerias público-privadas para a área da educação, que há imensos players que estão super interessados em participar e pronto, é isso. Muito bem. Mudamos agora o shift para o outro lado. Já falámos também um bocadinho sobre isto, mas tem que ver com a tua proximidade e papel também muito ativo junto à própria Comissão Europeia para estas questões. Como é que tu sentes isto? Ou seja, como é que no quadro europeu estão a ser pensadas estas questões da inovação e do empreendedorismo, que depois acabam por necessariamente ter um impacto no nosso país? E por outro lado também, qual é o olhar sobre o nosso ecossistema em Portugal que há na Europa? Então, eu diria, a primeira parte, para nós foi sempre muito importante olhar para a parte de regulação, de políticas que ajudem as startups, porque muito cedo houve um investimento muito forte em Bruxelas e nos Estados Unidos também, mas em Bruxelas, de grandes startups, se quiser chamar, grandes empresas tecnológicas, Googles, Facebooks e por aí fora, para conseguirem alinhar aquilo que é o negócio deles com a regulamentação que ia sair. E a maior parte dessas empresas têm dinheiro com advogados e podem podem trabalhar com a Comissão Europeia quando são feitos pedidos que são desafiantes, mas eles têm o dinheiro para isso. A quantidade de startups que nós falamos e que estão no início do seu percurso e que não têm hipótese de pagar os fees e pagar o research que é necessário para implementar algumas das medidas que a Comissão Europeia está a implementar é enorme. Então, do nosso lado, o que nós quisemos sempre foi, primeiro, participar das principais associações, e nós fomos fundadores de duas das principais associações em Bruxelas que trabalhavam estes temas para falar com eurodeputados, falar com a Comissão Europeia, com o Conselho, com o Parlamento, para que eles percebam que também têm que olhar e têm que ouvir os mais pequenos, aqueles que estão a começar, para que se possa adaptar a legislação e a regulamentação àquilo que também é importante para esta fase das startups que estão muito de forma no início. mais inclusiva, claro. E portanto, nós até criámos há uns anos atrás uma coisa em Portugal também, que era o Portugal Tech League, que juntou imensas empresas e que todos os 2-3 meses falávamos de um tema e fazíamos entrevistas e fizemos papers sobre as diferentes regulamentações que estavam a sair da Comissão Europeia, de maneira que as pessoas pudessem ter acesso à informação mais, tipo, eu digo sempre, há forma de falar europeiês e depois há como é que aquilo se traduz em português normal, para as pessoas perceberem. E era isso que nós fazíamos, era quase a tradução, e depois fazíamos sempre um pequeno evento onde discutíamos o tema, porque é isto, porque é que não é, trazer os diferentes stakeholders, até por vezes algumas pessoas da comissão, com founders, com investidores, de maneira que eles percebam também. E algumas vezes até fizemos reuniões one-on-one com eurodeputados. Eu lembro de uma vez que até fizemos, acho que até foi no RIT, fizemos uma reunião de 1 hora com diferentes founders de startups que até estavam a crescer, mas essencialmente para passar a mensagem de porque é que é importante olhar para a fase em que estas startups estavam, de maneira que a regulamentação esteja de acordo também para estas startups e não apenas para as grandes. E, portanto, esse foi o primeiro. E depois, como é que, a segunda parte da pergunta era como é que a Europa também nos vê. E claro que Portugal, Lisboa, teve muita visibilidade e tem muita visibilidade, e não vou dizer que não, o Web Summit também ajudou muito nessa visibilidade. Eu acredito imenso que o ecossistema ia lá chegar sem o Web Summit, mas o Web Summit foi um empurrão. E portanto, essa visibilidade foi ótima e hoje em dia continua a haver uma visibilidade muito boa, uma imagem muito boa de Portugal lá fora. O que eu acho é que quando
agora estamos a receber muitos estrangeiros, desde os últimos anos, primeiro com os franceses e depois muito com os americanos, especialmente primeiro Nova York e depois Silicon Valley. Aquilo que sentimos é, primeiro, o mercado é pequeno, e eles quando chegam apercebem-se de que há muita coisa ainda para fazer. E como não tem havido um empurrão por parte de entidades nacionais, o que se tem visto até mais a aparecer tem sido até entidades ou pessoas internacionais que até têm montado coisas em Portugal. E acho isso ótimo. E até há comunidades, é super interessante perceber o que é que está a acontecer em Lisboa neste momento. Há não sei quantas comunidades, os franceses, os italianos, os espanhóis, os ingleses, os ucranianos, os americanos, todos eles têm grupos que se encontram regularmente e discutem como é que a gente pode ajudar a montar um evento, ou como é que a gente pode ajudar a investir numa determinada startup, ou o que é que podemos fazer mais, ou até dar opinião sobre, por exemplo, esta coisa que agora acabou ou não acabou, não sei, com o orçamento do Estado. Não sei se vai passar ou não, mas esta coisa de acabar com o residente não habitual, que era uma coisa que muitos estrangeiros usavam quando vinham para cá, que é um regime fiscal que ajuda quando os estrangeiros vêm para cá, mas isso também era uma das coisas que os estrangeiros davam a sua opinião e diziam porque é que não pode ser alterado alguma coisa, ou porque é que não acontece, por exemplo, um apoio também para a área de investimento, como já aconteceu no passado com o 200M, que era muito puxado pelo João Vasconcelos. Que é uma das coisas que eu acho que faz imensa falta, que é ter alguém no governo que perceba, como o João percebia, do ecossistema. Ele ao início até não percebia assim tanto, mas tal como todos nós, estávamos todos a aprender. Claro. Mas estava-se tudo a construir nessa altura, não é? Ele fez um esforço enorme para, eu não sei, eu vou aprender. Exato. E para estar perto das pessoas do ecossistema e ouvi-las, não é? Ele era uma pessoa que procurava muito. Ia viajar, ia ouvir o que é que os estrangeiros estão a fazer em Inglaterra, nos Estados Unidos, por aí fora, ia ouvir as corporates também estrangeiras, ia perceber o que é que faz falta, ia perceber, tipo, ir à Inglaterra, como é que eles montaram o regime fiscal de investimento deles. Ok, como é que a gente conseguia montar uma coisa parecida? Onde é que a gente vai buscar o dinheiro? Isso tudo, ter uma pessoa dentro do sistema é muito importante e que tenha primeiro garra e depois consiga liderar e consiga ter poder, porque a pessoa que tem muito boa vontade mas depois não tem poder nenhum, as coisas não avançam, e o João tinha isso. E portanto eu acho que faz muita falta um outro João Vasconcelos no nosso ecossistema neste momento. Concordo. A conversa já vai longa, vamos ter que nos encaminhar para o final, e esta última pergunta, na verdade, já foi aqui muita coisa falada, mas é uma pergunta que tem como objetivo olhar sobretudo para o futuro. Na tua opinião, com este cruzamento de tanta coisa, não é? Desde a parte mais técnica e científica com a empreendedora e da aceleração, com a parte de public policy, de lobbying, a ligação europeia e internacional que tu tens, o que tu achas que está por fazer no nosso ecossistema? Qual é o caminho para seguirmos para a frente e continuarmos a fazê-lo crescer e prosperar? Eu acho que é juntar tudo. Eu, essencialmente, ter um espaço onde todas estas entidades possam interagir, colidir no mesmo espaço físico e consigam perceber como é que um empreendedor está a tentar levar um projeto para a frente que veio através de um research center, mas que está a ser investido por alguém que apoia muito aquele tipo de tecnologia ou aquela fase de investimento, mas que depois tem a parte de regulamentação ali perto que possa tirar dúvidas, ou IP, ou o que for. Eu agora tive, a semana passada, há 2 semanas, vim de Boston, fizemos um outro projeto que eu tinha montado, que era o Innovation Club, e levámos 10 empresas a Boston, a Cambridge, e é inacreditável como é que o MIT já era um powerhouse, agora evoluiu imenso, exatamente nisto. É tipo, num 1 mile square, têm tipo tudo naquele espaço, em que as pessoas que querem interagir com o investidor, com o empreendedor, com o researcher, com o governo, com as incubadoras, com labs, está tudo ali. E portanto,
E nós fazemos muitas vezes as coisas um bocado. Pronto, as coisas estão assim, estão fisicamente separadas, fine. Mas como é que a gente não cria relações entre todos? E também entre as universidades. Parece que cada um, tipo, a Nova vai fazer uma coisa, a Católica vai fazer outra, o Técnico vai fazer outra. Eu não percebo. Toda a gente, estas universidades fazem imensas parcerias com universidades estrangeiras, mas depois entre nós, ninguém se quer juntar. Não, mas isto aqui é só Nova, isto é só Católica, isto é só Técnico, isto é não sei o quê. Chateia um bocado. E tipo, nós somos tão pequenos, podíamos era olhar, a nossa concorrência está lá fora, não está aqui a nível nacional. Mas pronto, eu ainda acredito que um dia vamos ter alguém que vai olhar para isto e vai conseguir juntar toda a gente. Mas uma das coisas que eu acho que faz muita falta é ter, tipo, Israel faz muito isso, os Estados Unidos fazem muito isso, um espaço físico onde tu consigas ficar com todas estas partes do ecossistema juntas. Eu acho que quando nós começámos em Lisboa, estávamos muito no início e então éramos poucos e portanto toda a gente se conhecia e toda a gente se ajudava uns aos outros. E também, eu acho que uma das coisas que ajudou imenso o ecossistema, apesar de ter sido muito mau, foi a bancarrota do país. Porque como não havia subsídios, não havia financiamento, não havia a Europa vai-te ajudar com uma grant, não havia nada disso. A necessidade aguçou o engenho, não é? E nós tínhamos de ser criativos. Tínhamos de ser criativos com a forma como arranjávamos o dinheiro, a forma como íamos, a forma como as startups iam buscar o investimento a nível nacional ou fora. Toda a gente tinha que ser super criativa. E portanto, e também aquela coisa do no bullshit. É tipo, não dá para andar ali com imensas conversas que nunca mais acabam. Temos que avançar rapidamente porque senão a empresa vai morrer, ou a startup vai morrer, ou o negócio vai deixar de ser atrativo para o mercado. E portanto, isso ajudou muito o ecossistema a avançar muito rapidamente. Claro que houve imensas mortes de startups, mas aquelas que conseguiram vingar, hoje em dia, são as grandes. Claro. E portanto, e é isso, acho que é um bocado isso. Agora, eu acho que é isso que falta em Portugal. Quer dizer, uma das coisas que eu acho que faz muita falta é essa interação com os diferentes stakeholders. Portanto, o ecossistema já se desenvolveu, precisa de estar interligado e conectado. Imenso. Ricardo, muito obrigada, foi mesmo uma conversa incrível, passámos aqui por tantos temas importantes, espero que tenha sido bom para ti também, muito obrigada pela tua obrigado presença. pelo convite. Obrigada a nós. E obrigada também a quem esteve desse lado a acompanhar-nos em mais um episódio, espero que voltem para o próximo e até lá, fiquem bem.